Olá, meus caros, mais um devocional aqui no conteúdo edificante. Nós vamos usar como texto base Salmos 2, já que é um devocional voltado nesse livro, né? Pretendemos, de fato, fazer a meditação, reflexão em todos os capítulos de Salmos e, claro, com a oração. Estamos começando até um pouco cedo do previsto, mas na realidade, se formos de acordo com o cronograma que coloquei aí, é realmente nesse horário, tá? Que Deus os abençoe, bom dia. Quem vai chegando aí já vai deixando seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Devocional, para quem não sabe, é, ou até a própria palavra significa, né? Um ato de gratidão a Deus, ato de santidade, de buscar mais de Deus através da oração, através de leitura da palavra. Enfim, isso configura o devocional, o ser devoto, fazer de fato aquilo que Deus quer para ter, obviamente, santidade e a sua presença, tá? Você que, portanto, vai chegando, já vai deixando o seu like e se inscrevendo. Eu sei que nesse horário é meio complicado o pessoal estar, porque é no horário muito cedo e tem pessoas que têm outros compromissos, mas fica aí registrado no conteúdo edificante, para você ver depois, né? Vamos sem delongas à leitura do texto sagrado, que se encontra em Salmos, no seu capítulo 2 e no versículo 1 até o 12. Espero que a transmissão esteja tudo ok. Vamos lá. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se, mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirará, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Para quem está chegando aqui, estou lendo Salmos capítulo 2, versículo em diante, para o nosso devocional. Agora, pois, ao rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse Salmos é um salmo profético acerca do Messias, acerca do ungido de Cristo. A rebelião da gente, dos ímpios, já diz o encabeçalho, e a vitória do Messias. Porque começa o salmo, muitos se amontinam, ou se amontinam a gente, e os povos imaginam coisas vãs, obviamente, para ser contra aquilo que Deus estabeleceu, que Deus quer, que Deus planejou através de Jesus Cristo. Isso trata-se tanto do que os judeus fizeram com Cristo, né, que ele veio para os seus, eles o negaram, bem como para as pessoas que fazem hoje em dia com relação a Cristo, a Deus. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam, ou seja, se unem
contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, se une contra Deus e contra o Messias, o próprio Cristo. E foi isso que eles fizeram, porque ao rejeitar Jesus, estavam rejeitando o próprio Deus. E hoje a mesma coisa, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeita o Filho não tem salvação, não tem Espírito de Deus, não tem nada. Então rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, é o que eles pensam. Aquele que habita nos céus se rirará, e o Senhor zombará deles. Veja que Deus ri quando o ser humano tenta o desafiar. Ele ri da sua própria arrogância, da sua própria prepotência, ignorância. Ele ri dos ímpios. Aliás, tem uma outra passagem, me parece também em Salmos, e outros livros que vão dizer que o próprio Deus ri, entre aspas, da desgraça daquele que não cumpre aquilo que Deus estabeleceu, ou seja, que descumpre, que é obstinado, teimoso, que acha que ele tem razão, que ele é o certo. E, obviamente, que não pode ser contra Deus, né? Certa feita, o povo queria chegar até a Deus, desafiar a Deus, né? E Deus no que deu, a Torre de Babel, deu aquela mudança toda de idiomas. Era para nós falarmos apenas um idioma, mas por conta da arrogância do homem, da prepotência de querer ser mais do que Deus, de não querer adorá-lo, nem adorar a criatura, é que aconteceu. E toda vez que o homem e a mulher se insurgem contra Deus, ele sofre. E Deus ri, porque sabe que a sua consequência é danosa, sabe que ele é isso aqui, ou praticamente nada contra Deus, né? Que não vai surtir nenhum efeito o falar um palavrão contra Deus, ofender Deus, porque Deus está acima de todos. É óbvio que a palavra de Deus diz para nós não fazermos coisas erradas, não blasfemar. Ontem a gente falava até mesmo acerca do pecado, mas muitos podem pensar, coitado de Deus, Deus está chorando, Deus está sofrendo por aquilo que você está fazendo. É uma metáfora, obviamente, porque Deus permanece incólume, ou seja, ele não sofre com a maldade da própria humanidade. Ele fica triste, sim, porque sabe que logo ela vai ter a sua consequência. E aqui no caso daqueles que se opõem ao evangelho, ele ri da sua tamanha arrogância, assim como dos homens que se acham poderosos, porque têm poder, porque têm fama, têm dinheiro. Deus ri deles, porque sabe que logo eles vão morrer, que o caminho é esse: nascer, crescer, viver e morrer. E Deus é eterno. Deus é sempre eterno, não tem como descobrir como ele surgiu, bem como ele terminará, ou seja, nem existe. Então por isso que Deus ri. Então por isso que o próprio Deus, quando aconteceu o que aconteceu com Cristo, ele de algum modo riu da própria maldade dos judeus. Ele ficou triste, obviamente, porque não queria. Isso se reflete no próprio choro de Jesus quando olhou para Jerusalém e disse que queria acolher Jerusalém como uma galinha acolhe seus pintinhos. Agora, com relação exatamente à arrogância, à prepotência deles acharem que era mais que Deus, Deus riu. Isso aqui é um salmo profético, se não me equivoco, há 700 anos antes de Cristo. Por isso, não tem como nós acharmos que somos grandes coisas, porque Deus o é. Então, ele lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, ele lhes fará na sua ira e no seu furor, veja bem, que na sua própria ira, eles vão se confundir no seu furor e o ungido rei Jesus, no caso, sobre o seu santo monte, ele porá, e ungirá, obviamente. Recitarei o decreto, Senhor me diz, tu és meu filho, eu te gerarei. Isso até se cumpre quando Jesus é batizado
e ali a voz de Deus aparece dizendo: Esse é meu filho amado, em quem me tem comprazido, comprado, ou seja, em quem eu me alegro, de quem realmente eu gosto. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os filhos da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, e tu despedaçarás a um vaso de oleiro. Aqui todo o poder do próprio Jesus, que Deus lhe deu, um nome sobre todos os nomes, reger todas as nações, por herança, todos aqueles que aceitarem a Cristo. Outrora se tinha a nação de Israel por herança, ou a descendência de Abraão. Agora nós temos o próprio Cristo, que herda tudo, quando, obviamente, as pessoas o aceitam. Por isso que ele disse para os judeus certa feita: olha, sabes tu que dessas pedras eu posso suscitar, criar filhos de Abraão? Porque, de fato, ele poderia todas as coisas convencer o homem através da doutrina que não era dele e através do Espírito Santo, obviamente. Mais tarde, quando ele sobe aos céus, essa obra continuasse. Então, os esmigalharás como uma vara de ferro. Isso é referente à justiça, referente à própria autoridade de Cristo. Agora, pois os reis, sede prudentes, vos instruir juízes da terra. Seja aqui a conclamação do próprio Deus, ou do salmista, num salmo profético, no cântico profético, chega a dizer para os reis, para os doutores, para os governantes, para os poderosos, para as autoridades, ser prudente e deixar ser instruída por quem? Pela própria palavra de Deus, por Jesus, para serem sábios, para de fato não andar de uma maneira totalmente equivocada e vã, e sendo instruído para quê? Para servir o Senhor com temor e alegria, com tremor. Então, servir o Senhor com temor, porque o temor é o princípio de toda sabedoria, e alegrar com tremor. O alegrar-se com temor é, obviamente, ter a certeza, a convicção de que realmente só o Senhor é Deus, e só Ele é digno de louvor, de adoração, de temor e, obviamente, de reverência. Por isso é necessário fazer isto. E aí no versículo 12 encerra: Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele confiarão. Ou seja, beijar o filho, dar o ósculo santo, vamos dizer assim, para que ele não se revolte, é exatamente abraçar a doutrina de Deus, porque assim não haverá a indignação do próprio Deus por parte até mesmo, usando até mesmo seu filho, que virá, por exemplo, na segunda vida com poder e grande glória, para julgar todos da face da terra e, claro, dar a cada um segundo o que é seu, né, ou o que fez segundo as suas próprias obras. Então, é de fato aceitar o Cristo para que ele não se ire nesse sentido, assim como ele se irou naquele caso dos cambistas no templo e os expulsou. Mas aquele que obviamente aceita o Senhor, aquele que obviamente está no seu caminho, esse é abençoado. Quando em breve se inflamar na sua ira, a ira de Deus, a ira vindoura, sairá sobre ti se você aceitar a Cristo Jesus, se você cumprir o seu mandamento, melhor dizendo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados, ou seja, felizes, são todos aqueles que nele confiam, que confiam em Jesus Cristo, que confiam no Pai, que confiam no Filho, e são assim, por conseguinte, abençoados, prósperos. Jesus Cristo realmente é a solução, a salvação para nossas vidas. Jesus Cristo, como já dele o salmista falava, é realmente aquilo que os judeus precisavam e rejeitaram, porque achavam que não era o Cristo, porque outrora tinha uma série de Cristos surgidos e eles averiguaram que não era. E por generalizar, acabaram não aceitando o próprio Filho de Deus. É o que às vezes acontece conosco, por tanto sofrermos, por tanto termos algum sentimento negativo,
quando vem algo que é proveitoso, positivo da parte de Deus, nós acabamos até rejeitando, porque nos falta exatamente a prudência de não generalizar, de não, de fato, ficarmos nos achismos e de ter um pouco mais de paciência e examinar com atenção as coisas que acontecem e o agir de Deus que não é de acordo com o nosso, não é no nosso tempo, e sim no seu tempo. Veja, o salmista falou do Messias há 700 anos praticamente antes de Cristo. Quanto tempo passou para cumprir a palavra, né? Então, às vezes, a gente quer que tudo se cumpra aqui e agora, mas não é bem assim, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus, seja para nós termos prosperidades nessa vida, seja para nós termos dons para fazer a vontade de Deus, seja, enfim, para ser qualquer coisa que seja, né? Essa redundância, mas é exatamente isso. Ah, às vezes você quer que o seu familiar se converta agora, mas não é o momento, vai ter um momento. Às vezes você quer uma prosperidade para o momento, mas não vai ser nesse momento, vai ser mais adiante, porque pode até mesmo interferir na sua salvação, pode até mesmo impedir que você tenha mais comunhão com Deus e assim você perca a bênção maior que seria a presença de Deus. Enfim, existe uma série de nuances, uma série de coisas que de fato é só a Deus que pertence e só vai acontecer no seu tempo. Ou seja, nós temos que pensar aquilo que o apóstolo Paulo certa feita nos disse: todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que o amam, Senhor. Se nós amamos a vinda de Cristo, se nós amamos a Deus e a Jesus, nós observamos os seus mandamentos, para não sermos anátemas, para não sermos malditos, amaldiçoados, mas sim prosperados, para que nós de fato sejamos canal de bênçãos, para que de fato as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida. Então, meus caros, com essa palavra maravilhosa, profética, com esse cântico, nós pensamos dessa forma nesse dia que se surge, fazendo a nossa parte, esforçando, tendo bom ânimo, porque o Senhor está conosco, está nos contemplando, sabendo todas as coisas. E, por isso, vamos dar glória ao Senhor, vamos agradecê-lo para que nós tenhamos um dia, não só esse dia, mas dias melhores, para que, mesmo quando esteja o caos, a crise, nós estejamos realmente abençoados por Deus, confortados, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Os dias são maus, os sofrimentos cada vez surgem com uma velocidade tamanha, com realmente ímpeto, e às vezes a gente nem sabe o que faz, mas se a gente estiver de fato na rocha, nós estivermos de fato calcado no Evangelho, nós vamos conseguir vencer esses dias maus, os sofrimentos, as angústias, as perdas, as crises, as aflições, as decepções, a falta de bonança, de prosperidade, etc. Porque tudo é permissão de Deus. Ele nos prova. E porque Ele nos prova, a gente tem que sair muito bem nessa prova, para mostrarmos de fato que nós servimos ao Senhor, porque o amamos, não porque nós estamos o barganhando, não porque nós queremos algo em troca, mas sim porque de fato nós somos temente a Ele e nós queremos ser seus filhos. E ser filho de Deus é totalmente diferente do que ser filho dos homens, porque nós temos um Pai totalmente compreensível e também um Pai totalmente sábio e que quer o melhor para nós, que não tem sentimentos egoístas, que não tem sentimento de desprezo ou de qualquer coisa ruim a respeito do filho, porque Deus, ele é amor, Deus aceita todos, basta, obviamente, nós atentarmos para a sua vontade. Até mesmo quando nós fazemos coisas erradas, Ele está nos contemplando e repreendendo e castigando todos quantos Ele ama, para exatamente
estar no caminho certo, no trilho certo e ser divinamente prosperado, abençoado, com uma bênção, obviamente, com a prosperidade que não é de acordo com a convicção, o pensamento humano, mas sim de acordo com a sua própria proposta, ok? Acho que ficou bem claro aí essa reflexão, até um pouco longa. O fato é que o Salmo nos remete à figura de Cristo, remete à salvação na nova aliança, no Novo Testamento, através, obviamente, da doutrina do Pai, que foi pregada por Cristo. E assim, se nós exercermos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a nós mesmos, nós vamos estar com toda certeza aí muito bem, porque o Senhor estará conosco. Estando o Senhor, nada pode nos acontecer, porque operando Deus, quem impedirá? Se você crê nisso, então, obviamente, prossiga, siga em frente, porque aquilo que você deseja vai acontecer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. É um outro salmo que fala que numa outra edição aqui do devocional a gente vai acabar falando, tá? Então nesse dia pense o seguinte: o Senhor Jesus é o presente, é a dádiva de Deus. Eu aceitei, eu tenho o selo da promessa, eu tenho a marca de Cristo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu aceitei a sua palavra, eu estou realmente na bênção, ainda que as situações, ainda que os problemas surjam, ainda que você tenha percalços, ainda que você tenha uma série de problemáticas, mas o fato é que Cristo, pelo fato de você ter aceitado, está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E aqueles que hoje te menosprezam, fazem mal a você, estão fazendo ao próprio Cristo, estão se insurgindo contra o próprio Cristo, e ele está rindo, entre aspas. Bem como aqueles que acham que são alguma coisa contra a sua prepotência, como já disse. Deus está rindo da sua meninice, da sua loucura, da sua psicopatia, porque ninguém pode se insurgir contra o próprio Criador, achando que não vai sofrer consequências com isso, porque mais cedo ou mais tarde virá. Às vezes não é de acordo com o tempo do homem, aqui e agora, mas mais para frente, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher, seja o homem ou a mulher, né, o ser humano que faz mal para o próprio Deus, no sentido de blasfemar ele, falar mal e tal, e de alguma maneira querer remover os marcos da sua palavra, distorcê-la, etc., como também fazer mal a um desses pequenininhos que somos nós, que somos tementes ao Senhor. Então confie, por mais que venham as perseguições, os sofrimentos, nós temos um Senhor que peleja pela nossa causa, que nos defende, que sabe todas as coisas e que no momento certo vai nos garantir a vitória. E tudo isso por conta de Jesus Cristo, como revelou aí os Salmos, ok? Deus abençoe por ter nos ouvido até aqui e que, de fato, se você crê, a vitória já está na sua vida. Claro que você tem que fazer a sua parte e Deus fará com toda certeza a dele. Meus caros, depois de uma longa reflexão, vamos ao momento agora da oração, tá? Nesse devocional, esse segundo dia, lemos Salmos, meditamos em Salmos, no seu capítulo 2, e assim vai ser a tônica, e assim vai ser a constância, vai ser uma constância, porque nós vamos seguir, obviamente, todos os salmos, ou seja, lê-los, meditarmos e depois fazermos a oração. Oremos nesse exato momento. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo Senhor ter nos concedido mais este dia para estarmos em pé, com vida. Muito obrigado, Senhor, por ter até aqui nos ajudado, nos livrado, nos guardado, nos abençoado, nos segurado, sustentado em Suas mãos. Só Deus poderoso, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, tenha compaixão. A Tua palavra nos diz que os Teus ouvidos estão atentos para nos ouvir, as Tuas mãos estendidas para nos abençoar. Porém,
a iniquidade, faz com que os seus ouvidos fiquem ensurdecidos e que sua mão fique encolhida para não nos abençoar ou prosperar. Portanto, peço perdão do meu pecado. Perdoa, Senhor, para que a nossa oração, para que a minha oração possa ser ouvida e o Senhor, obviamente, venha atendê-la, venha acatar todos os pedidos e, de fato, derramar nos céus a tua bênção maravilhosa, a tua bênção que não acrescenta dores, mas que nos prospera de verdade, que nos ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus, contempla a todos que estão nesse dia se levantando, que tem ainda uma jornada a fazer, que tem planejamentos, que tem trabalho, que tem algo a fazer nesse dia que dê certo, dê o grande livramento, guarda, protege, visita, Senhor, todos os necessitados, as pessoas doentes, visita, meu Pai, aquele que necessita da tua ajuda, do teu amparo, que às vezes o ser humano já não olha mais para essa pessoa, já de fato despreza só o Senhor para dar então a guarida, a proteção, o livramento, a bênção, o apoio, servir como companhia. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, visita essas pessoas, ajuda, conforta os seus corações. Ó Deus, visita também, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão no leito de dor, para que eles possam ser contemplados pela tua glória, para que eles possam, de fato, ó Deus poderoso, ser curados, abençoados e, de fato, testificar da sua maravilha em sua vida. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos aqueles que estão inscritos aqui nesse canal, aqueles que participam das lives, contempla as suas situações, resolve todos os problemas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, transforma, Senhor, vidas, faz, ó Deus poderoso, aquilo que a gente almeja de bem e ora para que o Senhor haja no momento certo, para a tua glória, em nome de Jesus, visita, ó Deus poderoso, os presídios, os hospitais, visita, Senhor, meu Deus, os que estão nas calçadas, as marquises, debaixo das pontes, ó Pai, que eles possam ser alcançados pela tua misericórdia, que eles possam aceitar alguma ajuda, que eles possam ter uma nova vida. Tira essas pessoas do mundo do crime, das drogas, da prostituição, das pessoas que já não têm mais sentido, mais razão para viver e que se enveredam por esses caminhos tão perversos. Só o Senhor para resgatar, só o Senhor para transformar. Muitos deles já são até conhecedores da tua palavra, desviados do teu caminho, Senhor. Só o Senhor para tocar, assim como tocou, e dar a entender naquela parábola do filho pródigo, para voltar à casa paternal, para ter de fato a tua bênção, a tua prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai poderoso, abençoa, meu Pai, todos os que estão de fato clamando, buscando o Senhor, intercedendo por essas vidas, ó Pai. Ah, Deus poderoso, contempla o trabalho dos teus servos, dos teus evangelistas, dos teus missionários, aqueles que não medem esforço para fazer o trabalho do bom samaritano, que não tem avareza, que trabalham realmente na seara do Senhor, porque de fato querem ser ceifadores, querem ser homens e mulheres de Deus, ganhadores de alma, não por interesse, por avareza, mas sim por amor ao teu reino, por amor às almas. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, tenha compaixão, tenha misericórdia, abençoa mesmo grandemente, fortemente essas pessoas, para que sejam canais de bênçãos. Ó Deus tremendo, aqueles também que lá no seu trabalho e lá na sua escola posso dar bom testemunho, posso falar do Senhor e a tua glória ser então ali manifesta. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu amado e unigênito Filho, venha nos conceder as tuas mais copiosas bênçãos. Venha em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, curar, libertar, transformar, porque só o Senhor que pode, não há mais nenhum outro nome que pode realizar algo extraordinário, milagres, coisas que são impossíveis ao homem, mas que são possíveis a ti. Ó Senhor, nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua ação, nós confiamos, Senhor, que o Senhor pode fazer milagres, maravilhas, sinais, prodígios. E o Senhor pode fazer tudo quanto fez no passado, porque o Senhor é mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor não muda, que o Senhor é imutável. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que realmente fez tantos
milagres e maravilhas no passado, usando Elias, usando Eliseu, os santos profetas, utilizando o seu próprio Filho Jesus Cristo. Ah, Senhor, opera nesses dias, opera em nome de Jesus, por conta das orações do teu povo. A tua palavra diz: se não houver sinais, como hão de crer? Ó Deus poderoso, então faça sinais, faça prodígio, haja de uma maneira tremenda e poderosa na nossa vida, na vida dos teus irmãos. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, venha fazer algo maravilhoso, Senhor, contemplar nossas orações, as nossas lágrimas, as nossas petições, para que de fato teu nome venha a ser glorificado. Salva, Senhor, salva nossos familiares, salva, Senhor, salva os nossos vizinhos, os nossos amigos, salva, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que eles tenham a compreensão, a consciência do teu evangelho, para que possam viver bem, saber como de fato devem proceder, devem fazer, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, a tua palavra nos garante, dizendo que tudo que pedimos em oração, crendo recebereis, assim a gente pede, assim a gente, Senhor, sabe que o Senhor está aí contemplando e no momento certo vai agir. Tua palavra também nos diz que não é por muito pedir, pedir, que seremos ouvidos, porque até mesmo antes de nós orarmos, o Senhor já sabia o que nós iríamos pedir. Portanto, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa família, seja sobre a família dos irmãos que aqui nos acompanham pelo canal Conteúdo Edificante, pelo canal Abordagem Cristã. Que a tua bênção, Senhor, seja na vida daqueles que clamam pelo teu nome, que invocam enquanto se pode achar e que, de fato, clamam sem cessar, buscando ter mais presença do teu Espírito, buscando ter mais bênção, buscando salvação principalmente para as outras almas, buscando, Senhor, a tua interferência, buscando, Senhor, a tua ajuda, já que nesse mundo mal só o Senhor mesmo para nos socorrer, para nos ajudar, para nos dar ânimo, para nos dar paz, gozo, felicidade, para nos servir de companhia, porque, ó Pai, os homens, as pessoas nos abandonam, nos enganam, nos fazem mal por conta do interesse, por conta da avareza, por conta dos bens materiais. Quantas pessoas são enganadas, quantos irmãos são enganados, quantos amigos nos traem, quantas coisas acontecem, porque exatamente está cumprindo a tua palavra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, lamentavelmente. Mas nós que somos a parte da tua igreja, nós que somos o templo do Deus vivo, nós que te buscamos e queremos estar cada vez mais firme na rocha, fazer parte da videira verdadeira, nós queremos, ó Pai, que ter cada vez mais esse teu amor, estarmos imergidos no oceano do teu amor profundo, maravilhoso, e não termos aí esse distanciamento, esse esfriamento espiritual. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, ajuda mesmo a estarmos mais presentes na, contigo, mais junto contigo, para termos de fato não só as bênçãos como convém, como a tua palavra nos revela e diz que o Senhor vai nos conceder, mas sobretudo para termos a salvação, para termos de fato aquilo que importa, que é a vida eterna, e bem como puder ainda trazer almas para o teu reino. Porque a tua palavra diz que quem ganha a alma salva o erro. Porque a tua palavra nos diz que aquele que salvar uma alma, a pessoa que conseguir isso vai ter uma bênção do Senhor, que é ser encoberto 1 milhão de pecados. A tua palavra também nos diz, ó Pai querido, que mais vale uma alma salva, né, do que o mundo todo perdido. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, mais vale alguém se arrepender do que muitos não se arrepender. Então, meu Deus, contempla a nossa oração, realmente nos enxergue, nos olhe e dê a tua grande bênção, recompensa, em nome de Jesus. Nesse dia, ó Pai querido, nos ilumina, nos dá sabedoria, nos dá ânimo, livra aí nos trânsitos, é, corriqueiros das grandes cidades, das pequenas cidades, de qualquer catástrofe, aliás, de qualquer acidente, de qualquer caos, que o inimigo às vezes quer agir, quer atrapalhar para que ocorra aí.
uma série de fatalidades, dá o grande livramento, dá o grande escape, proteja as crianças, Senhor, proteja os jovens, dê sabedoria para eles aprender de fato o que convém, para ter uma profissão, para fazer a sua vida e para, sobretudo, lembrar do Senhor no momento, nos dias da sua mocidade. Ó Deus poderoso, abençoa todos que vão trabalhar, todos aqueles que vão fazer de fato aquilo que sabe fazer ou de acordo com a sua profissão para trazer o sustento para casa. Abençoa, multiplica o salário, Senhor. Toca no coração do patrão para que possa lhe ajudar tirando ou mudando esse salário. Talvez não seja um salário tão condizente com a sua situação econômica ou com o que essa pessoa precisa, mas dando, portanto, um salário mais melhor para sustentar a sua família. Ó Deus, age em todas as áreas da nossa vida, material, financeira e espiritual, para que o teu nome seja exaltado. Enfim, o Senhor trabalha nos casais para restaurá-los, as suas famílias, enfim. Ó Deus, são tantos problemas, são tantas dificuldades, só o Senhor mesmo. E por isso, só através da oração para que o Senhor nos dê o estalo, o insight, a sabedoria para sabermos agirmos, para sabermos procedermos no dia a dia e termos também assim a nossa bênção, porque boa parte de muitos problemas que surgem, a culpa é da própria pessoa, a culpa é nossa mesmo, e por isso que é necessário ter a sabedoria para agir certo para o Senhor também com aliás, como juntamente, né, ajudar e ser assim, portanto, realmente o inimigo envergonhado e o teu nome exaltado. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Sabemos que nesse dia, nesse novo dia, dia 21, aliás, 22, né, nessa quarta-feira que o Senhor vai estar nos contemplando, nos abençoando, todos os quantos têm se levantado para fazer algo nesse dia, para de fato até mesmo te agradecer, dar um brado de glória a Deus e te servir. Assim nós te pedimos, certo, da tua resposta, a tua bênção no nosso lar, nas nossas famílias, na vida de todos que aqui estão, nas vidas das pessoas que são necessitadas, seja no leito de dor, seja em presídio, seja na rua, e que o Senhor vai agir em nosso favor de uma maneira tremenda e poderosa. Glória ao teu nome. Graças te dou. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, portanto, meus caros, esse é o devocional, momento da pregação. É quase um momento da pregação, um momento da oração, mas é um devocional com uma reflexão mais pequena e uma oração também mais curta, tá? Nós excedemos um pouco o tempo, mas já foi até de maneira proposital, porque comecemos até um pouco mais cedo esse devocional. Que Deus abençoe quem esteve aí nessa live, acompanhar ela, né? Dê o seu like e inscreva no canal se não é inscrito, puder ajudar também o canal abaixo, tem como você ajudar. Eu sei que tanto por conta do horário e até mesmo por conta do devocional, né, de ser dessa maneira, que muitos pensam que isso é religiosidade, que isso é religião, né? E se for religião é a luz do Evangelho, porque a palavra de Deus que nos manda orar sem cessar, a palavra de Deus que nos manda a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não é invenção minha, não é a religião que inventou, seja a católica, a evangélica, está na Bíblia. Então, um verdadeiro cristão faz isso, né? Tanto para se santificar, bem como para ajudar o próximo, para interceder a Deus pelo seu semelhante, para que haja a providência divina, tá? Eu sei, portanto, que muitos não vão estar aqui, não é só por conta do horário, mas também porque não chama atenção e até mesmo o YouTube. Eu estou percebendo que ele não notifica ninguém, que ele até mesmo não monetiza determinados conteúdos. Por exemplo, para vocês que não sabem, esses dois últimos estudos que eu fiz, o estudo intitulado de O Pecado, né, foi o último ontem, e também o Homem, o YouTube, os anúncios que não tinha interesse, né? E não tinha nenhum palavrão ali, tudo à luz do Evangelho, né? Tudo dentro dos seus conformes, com ordem, com decência, mas não quis.
Aí, se é uma treta, se é um problema que até não, nem deveria, à luz do Evangelho, falar muito, aí eles aceitam. Então, é assim a política aqui, infelizmente. Mas um cristão é diferente a política. Nós seguimos, eu quero fazer ainda, talvez eu vou fazer hoje, ao meio-dia, a reflexão acerca de YouTube divino. Esse é o YouTube do cristão aqui. Aqui tá os vídeos dele, aqui tá os áudios, as fotos, tudo para ele ser uma benção. As instruções divinas através do audiovisual. Esse é o verdadeiro YouTube divino. Nós queremos ter bênção, prosperidade, enfim, aquilo que a gente almeja de Deus, principalmente a sua presença, é necessário nós estarmos inscritos no canal da Bíblia Sagrada, no canal de Jesus Cristo, que tem aí o seu YouTube divino, tá? Deus abençoe e até a próxima.